Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje será sobre a ressurreição de Jesus. Na verdade, faremos nos próximos vídeos, a partir deste, uma série sobre questões relacionadas à ressurreição de Jesus. Será uma série onde eu irei dividir esta série em 3 vídeos, em 3 partes, esboçando aí esse tema tão importante. Então, começaremos hoje com a primeira parte. A primeira parte irá tratar justamente da questão da crucificação, certo? E em seguida sobre o sepultamento. Então, eu irei me propor neste vídeo a demonstrar historicamente, de maneira razoável, que tanto a crucificação de Jesus, bem como também o sepultamento de Jesus, esses 2 fatos encontram amparo na história. Nos próximos vídeos, trabalharemos aí com a questão do sepulcro vazio, da tradição do sepulcro vazio, tá certo? Se isso é história ou lenda. Em seguida, iremos trabalhar com a questão relacionada à tradição cristã acerca das aparições de Jesus para os discípulos. Analisaremos isso do ponto de vista histórico. E em seguida, trabalharemos com as hipóteses contrárias à hipótese da ressurreição, onde eu irei fechar esta série respondendo, tá bom? Ou refutando as hipóteses contrárias à ressurreição, demonstrando que de todas as hipóteses, a mais provável é a hipótese da ressurreição. Obviamente, eu já prevejo que alguns céticos, alguns ateus agnósticos que estão aqui assistindo o vídeo irão ficar, obviamente, horrorizados com isso, né? Como é que você defende a ressurreição de Jesus do ponto de vista literal? Você acredita que Jesus levantou de uma tumba, né? E se revestiu de um corpo glorioso e saiu ali andando e aparecendo para um monte de gente? Então, obviamente, para aqueles que partem do naturalismo, isso é um absurdo, tá? Quando a gente parte de um pressuposto, certo? O pressuposto contrário torna-se um absurdo para você ou para mim, né? Se a gente parte de um pressuposto ali, por exemplo, o naturalismo, óbvio, segue-se que tudo o que envolve o sobrenatural está, por definição, descartado. Então, enfim. Mas eu não escondo que o vídeo ele tem uma pegada apologética, tá? Óbvio. Agora, a gente sabe que este é um tema que divide opiniões, até porque eu poderia citar uma gama de historiadores aqui sérios, gabaritados na academia, como James Dunn, como também o N.T. White. Eu poderia citar vários historiadores que, embora cristãos, são altamente gabaritados e que sustentam ou defendem de algum modo, de maneira razoável, que a hipótese da ressurreição talvez seja mais provável. Tá bom? Hoje, como eu já falei, iremos falar sobre a crucificação e o sepulcro e o sepultamento de Jesus. Ora, em primeiro lugar, quando a gente está falando da crucificação de Jesus, é preciso a gente salientar que este é um ponto que a maioria dos historiadores, sejam céticos, sejam agnósticos, sustentam e acreditam que de fato ocorreu do ponto de vista histórico, ou seja, a crucificação de Jesus, para historiadores como Chevitarese, a Juliana Cavalcante, autores também de fora, certo? Como Art Ehrman, entre outros estudiosos, que aceitam o fato de que Jesus foi crucificado. Esse é um ponto praticamente pacífico entre os historiadores, com raríssimas exceções. Quais são as exceções? Geralmente os miticistas, ou seja, que seriam aqueles intelectuais que interpretam tudo que está ali no evangelho como se fosse um mito. Tudo que está ali no evangelho é mito, nada serve, é tudo invenção, tudo criação. Note que esta é uma posição defendida por uma minoria de historiadores. Eu poderia citar aqui o Richard Carey também, né, que defende, é um miticista, entre outros. Porém, a maioria, uma gama de historiadores sustentam que a crucificação de Jesus foi um fato histórico. A questão polêmica aí, tá certo? É o que se segue após a crucificação. Que Jesus foi crucificado é quase um consenso entre os historiadores. A partir disso, a partir da crucificação, aí é que as coisas vão dividindo, né, os historiadores. Aí é que as divergências começam a surgir de verdade. E quais seriam essas divergências? Por exemplo, existe um historiador aqui no Brasil muito conhecido que estuda o cristianismo,
primitivo, e o que eu respeito, eu tenho um respeito muito grande por ele, que ele é um agnóstico, e sustenta que Jesus foi crucificado, que sofreu com a punição romana, né, a punição mais humilhante que existia na época, que era morrer numa cruz. Isso aí é historicamente atestado, tanto pelas fontes do evangelho, dos evangelhos, como por fontes extra-bíblicas, né, ou além dos evangelhos, além da Bíblia, como Tácito, como Flávio Josefo, que falam sobre isso. A questão é, para esses historiadores, como Chevitarese, o próprio Crossan, o que é que aconteceu após a cruz? Das duas, uma, ou Jesus continuou nela, o que era para esses historiadores que eu acabei de citar, um costume romano, ou seja, os romanos eles tinham um costume, por exemplo, de deixar o criminoso ali na cruz, porque todo mundo sabe que a cruz era o quê? Só a cruz era uma punição para criminosos, contra aqueles também que se revoltavam contra o domínio romano e assim por diante. Só ia para a cruz quem era criminoso. Do ponto de vista histórico, Jesus morreu como um criminoso, tá? Embora não fosse. Então, para esses historiadores, existem duas hipóteses aí. Ou Jesus continuou na cruz, ou uma segunda. Jesus foi tirado da cruz e jogado numa vala comum. Só que muitos acreditam que prevalece a preferência romana, de ter deixado Jesus na cruz. Então tem muitos que acreditam que Jesus sequer saiu da cruz. Só que isso parece contradizer o que está nos evangelhos, né? Ou seja, temos 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam que Jesus teve um sepultamento honroso. Ou seja, os 4 textos dos evangelhos falam de um homem chamado José de Arimateia, que retira o corpo de Jesus da cruz e dá a Jesus ali um sepultamento digno. Ou seja, um sepultamento que era estranho ali para um criminoso. Ou seja, um sepultamento honroso, ao contrário do sepultamento de um criminoso ou de qualquer um que era geralmente jogado numa vala comum para ser comido pelos cães selvagens. Então, os 4 evangelhos atestam este sepultamento honroso, a partir da figura de um homem chamado José de Arimateia, que era do Sinédrio. Mas, como eu disse, esses historiadores dizem, olha, isso aí é tudo construção teológica. Ou seja, para eles, toda essa história montada de sepultamento honroso de José de Arimateia, que tirou o corpo ali e colocou Jesus ali numa tumba pertencente à própria família de José de Arimateia, tudo isso é construção teológica dos discípulos para não ficar tão mal, para Jesus não ficar tão mal na fita, digamos assim. Ou seja, seria muito muito escandaloso e vergonhoso Jesus ter um fim que teve, né? Já, ele foi para a cruz e continuar lá, ou ser colocado em uma vala comum para ser comido pelos cães selvagens, seria muito humilhante. Então, os discípulos criaram toda esta narrativa para sustentar uma teologia. Só que tem uma coisa, como é que a gente poderia responder a isso? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que existia um costume comum entre os judeus de removerem criminosos do madeiro, tá certo? A gente poderia ver isso, e eu vou pegar a minha Bíblia aqui, em Deuteronômio, tá certo? No capítulo 21 e o versículo 22, que diz assim, ó, se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso ao madeiro, seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Tu o sepultarás o mesmo dia, pois o que for suspenso é o maldito de Deus. Além de Deuteronômio, a gente poderia citar também Flávio Josefo. E eu estou com a citação aqui no livro, mas eu poderia colocar na tela para a gente conferir também. A citação está em Guerra dos Judeus, na verdade, no livro 4, certo? Ponto 319 ou 317, dependendo da versão. Eu estou com a versão aqui no computador. E diz assim a citação: sua impiedade chegou a ponto de lhes recusarem a sepultura, embora os judeus sintam-se inclinados, em outras versões trazem dispostos, ou fala de costume, tá certo? Então, os judeus sintam-se inclinados a prestar essa honra aos mortos, tanto que retiram da cruz e sepultam até antes do pôr do sol os que sofreram a morte como punição de seus crimes. Então aqui é Josefo mostrando que a ideia de se retirar, digamos que da cruz, um indivíduo, era costume dos judeus. Tanto Deuteronômio testifica isso, como Flávio Josefo. Filo de Alexandria também fala sobre isso, do conhecimento que ele tinha sobre esta realidade. Se não vejamos, ele vai dizer o seguinte aqui: conheci casos em que, na véspera de um feriado deste tipo, as pessoas que foram crucificadas foram retiradas e seus corpos entregues aos seus parentes, porque foi considerado bom dar-lhes sepultamento e permitir-lhes os ritos comuns. Então isso aqui é Filo de Alexandria, tá bom? Então, quando a gente leva todos esses relatos em conta, mais o testemunho dos evangelhos que falam sobre alguém que retira Jesus da cruz e sepulta Jesus, então a gente tem inúmeras evidências que demonstram
a consistência do ponto de vista histórico da tradição do sepultamento de Jesus. Então, o sepultamento não é algo criado teologicamente, como aponta esses historiadores, mas é algo parado na história, tanto a partir dos próprios evangelhos, como a partir das fontes extra-bíblicas. Tem outra citação também de José, onde ele fala de 3 amigos que foi parar numa cruz, ele pediu a Tito, tá certo? Para remover estes aí, estes amigos, esses 3 amigos dele. 2 morreram, um continuou vivo, se eu não estiver enganado. Então ele cita vários exemplos que demonstram esse costume, tá certo? Entre os judeus. E Flávio Josefo era um judeu, tá? Alguém poderá argumentar: ah, mas aí eram famílias ricas, tá certo? Eram pessoas ricas que eram removidas da cruz, ou seja, as pessoas ali ricas que tinham alguma influência. Se fosse alguém pobre, então o pedido não era aceito, o pedido de remoção, tá certo? Isso é um dos argumentos que eu já vi, por exemplo, o Chevitarese falando, né? Ou seja, ele diz o seguinte: olha, Jesus sendo uma pessoa pobre, um camponês pobre, de uma família pobre, é muito improvável que, sendo assim, a família fosse lá pedir para uma autoridade, este pedido fosse atendido, por conta aí da questão do status social, né, as desigualdades sociais, do pobre não ter vez naquela sociedade, não ter voz, e era muito improvável que as autoridades ouvissem algum familiar de Jesus pedindo o corpo ali. Porém, isso não faz o menor sentido. Em primeiro lugar, os evangelhos falam que foi José de Arimateia que foi pedir o corpo a Pilatos. Por que Pilatos não iria entregar o corpo? Não existe razão nenhuma para ele não entregar. Primeiro que José de Arimateia era uma pessoa de alta influência, era um rico, né, já que pertencia ao Sinédrio, já que o Sinédrio ali compunha as elites religiosas, né, do mundo judaico ali daquela região. Aí você pode dizer: ah, mas isso aí só está nos evangelhos. Mas espera aí, está nos 4 evangelhos. Ou seja, 4 fontes independentes que falam sobre José de Arimateia. Aí você pode dizer: ah, não, mas uma fonte plagiou outra. Porque é o seguinte, né, a gente poderia falar muito sobre essa questão aqui, das fontes dos evangelhos, se elas merecem confiança, tá certo? Quando a gente olha para os 4 evangelhos, nós notamos que os 4 evangelhos foram escritos a partir de inúmeras tradições que já circulavam na igreja primitiva desde os primórdios. Inclusive, essas tradições já falam sobre a crucificação de Jesus, já falam sobre o sepultamento de Jesus, as aparições, a ressurreição, né, o testemunho das mulheres ali que viram a tumba vazia, e assim por diante. Tudo ali é testemunhado por estas tradições já no início da igreja. E depois a gente vai explorar mais essas questões em outros vídeos. Então, continuando aqui, os 4 evangelhos testificam deste relato. E são evangelhos independentes. Aí você pergunta: como é que eu posso provar que esses evangelhos são independentes? O Gerd Taysse, na página 38, eu estou com o livro dele aqui, O Jesus Histórico, ele fala um pouco sobre essa questão das fontes independentes. Tá certo? Que isso é inclusive um dos critérios que os historiadores levam muito em conta para testificar se um fato ocorreu do ponto de vista histórico ou é apenas uma lenda, uma criação, uma mentira. Um dos critérios é justamente o critério da múltipla atestação. Por este critério, a tradição envolvendo o sepultamento de Jesus passa por este critério facilmente. Veja o que o Gerd Taysse ele fala na página 38 sobre essa questão das fontes independentes e como os evangelhos se enquadram dentro dessa perspectiva das fontes independentes. Veja: pois jamais podemos testar nossas fontes por uma comparação direta com a realidade histórica, mas somente pela comparação com outras fontes. Diante da concordância demasiada das fontes, podemos supor que elas são dependentes entre si. Em contradições marcantes, devemos supor que uma ou ambas desfiguram muito a realidade ou são sem valor. O estado das fontes é bom quando incoerências entre as fontes garantem sua independência, mas podem ser coerentemente interpretadas como testemunhas de uma e mesma realidade histórica. O que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, as fontes, uma das características de uma fonte independente, ou de fontes independentes, é quando elas retratam um acontecimento de maneira distintas, onde há algumas divergências pontuais ali, mas que se conservam o núcleo do que está sendo descrito ali. Em casos onde essas fontes divergem nos temas centrais do relato, da história que está sendo narrada ali, então é muito provável que uma das duas está mentindo, ou talvez as duas estejam mentindo. Agora, quando a gente tem várias fontes que retratam um caso, um fato, com diferenças pontuais, mas conservando o acontecimento, o núcleo da mensagem, do que está sendo descrito, então é muito provável que estejamos ali diante de fontes independentes. Ora,
por este raciocínio, a gente poderia incluir os evangelhos aqui, naquilo que poderíamos chamar de fontes independentes. Quando você olha os 4 evangelhos e vê a narrativa pascual, né? A narrativa envolvendo a morte do nosso Senhor, a crucificação, as aparições, a ressurreição, você vai ver que existem diferenças pontuais, existem pormenores ali que distinguem um relato do outro. No entanto, o núcleo da narrativa é preservado, tá certo? Então, dentro desse critério, a gente poderia colocar os evangelhos. Então, de acordo com o Gerd Tace, certo? Amparado no que o Gerd Tace, um grande pesquisador, ele fala, a gente poderia colocar os evangelhos como fontes independentes. Além do fato de que os evangelhos relatam sobre o sepultamento de Jesus, os 4 evangelhos, né? Testificando esta tradição, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, aponta ali uma tradição muito antiga, muito anterior aos evangelhos, próxima aos acontecimentos envolvendo Jesus. Paulo, ele fala de uma tradição falando sobre o sepultamento de Jesus, embora não cite José de Arimateia, mas ele fala de um sepultamento. Mas o ponto aqui é que já existia uma tradição de um sepultamento testificadas tanto na tradição anterior aos evangelhos, seja na tradição oral, nas tradições escritas, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, como já falamos, e assim por diante. A outra alegação de que José de Arimateia seria uma criação teológica dos discípulos não faz sentido. Qual é a lógica dos discípulos criarem um personagem do Sinédrio em termos positivos e elogiosos, destacando nele uma boa ação, ou seja, a boa ação de fazer ali, de conceder a Jesus um sepultamento digno e honroso? Por que os discípulos iriam criar um personagem, destacando nesse personagem do Sinédrio, ou seja, eu estou falando do Sinédrio, responsável direto pela morte de Jesus. Ou seja, William Lane Craig, ele vai dizer que existia uma hostilidade compreensível da igreja em relação ao Sinédrio. Isso pode ser visto nos evangelhos. Ou seja, os discípulos ali estavam o tempo inteiro querendo destacar a culpa dos judeus e das autoridades judaicas por terem feito o que fizeram com Jesus. Então, é como se os discípulos ali estivessem culpando nos evangelhos mais os judeus do que qualquer outro. Então essa hostilidade compreensível que existia dos cristãos, dos primeiros cristãos para com os membros do Sinédrio, torna estranho os discípulos criarem um membro do Sinédrio, destacando nele uma boa ação, como se ele fosse alguém bonzinho, que faz uma coisa boa. O discípulo não tinha nem razão nenhuma para fazer isso. Pelo contrário, se fosse para criar alguma coisa, criaria lá um judeu mais perverso, destacando ainda mais a sua crueldade e levando em conta toda esta hostilidade compreensível que existia da igreja para com os membros do Sinédrio ali. E parece que o James Dunn, ele também vai nesta linha, né? Porque na obra Jesus Recordado, na página, eu estou com o livro aqui em mãos, é por isso que eu estou olhando para baixo, no livro, esse aqui, ó, Jesus Recordado, tá certo? Na página 1019, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre isso. Ele vai dizer: José de Arimateia é um personagem histórico muito plausível. Ou seja, ele não tem nada de invenção, tá certo? Não faz o menor sentido alegar que ele é uma invenção. E por quê? Ele vai seguir aqui dizendo: ele é atestado em todos os 4 evangelhos, que, como já vimos, se tratam de fontes independentes, tá? E também no evangelho de Pedro, ou seja, o evangelho apócrifo de Pedro, certo? No momento em que a tendência da tradição era jogar a culpa do ocorrido no conselho judaico, a criação de um simpatizante entre eles seria surpreendente, certo? Então, é isso, ou seja, surpreendente no sentido de ser muito estranho, né? Ou seja, os evangelistas falando ali, destacando a perversidade do Sinédrio, de repente cria ali um membro do Sinédrio do nada, como se ele fosse ali um santo que estivesse fazendo uma coisa muito boa para com Jesus. Ora, isso não faz o menor sentido, tá bom? Isso aí contraria todo o testemunho dos evangelhos, que demonstram, certo? Essa compreensível hostilidade dos cristãos para com os membros do Sinédrio. Então não faria sentido ele criar esse personagem. Então, se ele fez essa ação boa, e isso foi registrado, é porque isso de fato ocorreu. Faz mais sentido acreditar dessa forma. Então vimos aqui algumas razões para acreditarmos que, sim, a crucificação, que é ponto praticamente pacífico entre os historiadores que ela ocorreu, mas o sepultamento de Jesus são tradições que podem ser, de algum modo, de forma razoável, sustentadas do ponto de vista histórico, e eu creio que, de acordo com essas evidências, tanto dentro dos evangelhos como fora dos evangelhos, e pelas evidências lógicas também, eu acho que é razoável acreditarmos que sim, esta é uma tradição
histórica. Isso são fatos históricos, tá bom? Então, por este vídeo é só. Na segunda parte, iremos falar sobre a tumba vazia, né? O sepulcro vazio. Ora, Jesus foi sepultado. Já vimos que, do ponto de vista histórico, isso faz sentido. Mas em seguida, o que é que aconteceu, né? A tumba, os relatos dos evangelhos falam que a tumba estava vazia. Existem muitas teorias sobre isso, né? O que é que aconteceu aí? É o que iremos ver nos próximos vídeos, tá bom? Então, por este vídeo é só e até uma próxima.